Aqui, ó, nosso amigo Alexandre, ele faz uma pergunta interessante, pedindo para você explicar qual a importância da prova quádrupla para o rotariano, para o Rotary e os rotarianos. Rapaz, mas eu tenho falado bastante a respeito disso. E é o assunto de hoje da sua live, né? Semana passada eu falei isso em Brasília, hoje eu falarei a respeito da prova quádrupla lá em Feira de Santana, na Bahia, porque é um grande patrimônio que o Rotary ofereceu para a humanidade, né? Donato, certamente você, como coronel da Polícia Militar, deve ter passado por algumas situações difíceis, né? Em que a gente fica numa encruzilhada e não encontra solução, né? Eu mesmo cito que por 2 vezes eu vivi essa situação e ao ler a prova quádrupla, eu consegui enxergar e encontrar uma solução para aquele problema que eu vivia. Então, a prova quádrupla para nós rotarianos são 4 quesitos em que a gente mostra o que somos e o que fazemos. Então, certamente, quando eu participava de um grupo de WhatsApp, estava tendo uma briga, uma discussão, né? E parece que o WhatsApp atrai esse tipo de situação, né? Eu simplesmente coloquei a prova quádrupla para ser comentada no momento da discussão. Rapaz, acabou a discussão. Acabou. Então eu até Verdade. brinco que a prova quádrupla, ela é um excelente regulamento para grupos de discussão, porque a prova quádrupla ela diz: é justo, é a verdade, né? Criará boas amizades. Então são pensamentos que, se você for refletir, né, você vai ver que a discussão ela passa a ser pequena, desnecessária até. Que o importante é que a gente respeite o outro, que o importante é que a gente se coloque no lugar do outro e que as ideias podem ser as mais diferentes possíveis e a amizade prevalecer, né? E hoje o Rotary fala muito a respeito da diversidade, equidade e inclusão. Não é um assunto novo para o Rotary, porque o Rotary ele surgiu em 1905, quando o Paul Harris ele percebeu a necessidade, né, porque os Estados Unidos viviam uma crise muito grande naquela época, e ele propôs aos amigos a ajuda mútua. O que é a ajuda mútua? Eu ajudo você e você me ajuda, e nós ajudamos a comunidade. Foi assim que surgiu o Rotary. Esse é o pensamento original do Rotary. E depois foram surgindo as ferramentas que vieram através da nossa fundação. Então a prova quádrupla, que foi desenvolvida por Robert Taylor, né, quando ele foi presidente do Rotary Internacional, um empresário muito bem sucedido nos Estados Unidos, e que ele trouxe essa filosofia dentro do conceito que o Rotary prega da compreensão e a paz mundial, né? Então a prova quádrupla, ela simplesmente nos posiciona no sentido de fazer com que a gente ressalte a verdade, a justiça, a amizade e principalmente o benefício. Então esses 4 itens, quando você conclama, né, então imagine a cena assim, você está com um problema familiar, né, um conflito dentro da sua família. Aí você começa, puxa, é verdade isso que está acontecendo, né? É justo, né? Essa situação está sendo vivenciada por todos nós, né? Esse tipo de problema vai criar boa vontade, criará boas amizades, né? Será benéfico para todo mundo essa decisão? Então percebe que essa reflexão ela faz, né, você ter uma visão, né, bem amplificada da questão. Então é como se a prova quádrupla fosse uma lanterna no momento em que você está na escuridão. Então a prova quádrupla ela é muito interessante. Como jornalista, comunicador, eu sou igual Santo Tomé, né? É ver para crer. Rapaz, não é que funcionou mesmo? Né? Então, eu considero a prova quádrupla como uma ferramenta para evitar qualquer tipo de problema. Uma questão, você está com um problema, vamos supor, com o marido, com a esposa, o namorado, né? Vocês tiveram uma briga. Se você começar a refletir,
sobre a prova quádrupla, eu duvido que você não encontre a solução. E certamente os ânimos serão, né, diminuídos. Começa a haver o esclarecimento, né, a serenidade. É fato E conseguir a paz. principalmente no clube, né, no Rotary, né, que nós temos representantes de todo segmento, né, profissional, né? Sim, sim. Então nós temos radialistas, nós temos advogados, nós temos engenheiro, médico, dentista, enfim. Às vezes numa discussão, dependendo a profissão da pessoa, né? Às vezes a gente fica assim meio sem argumento, né? E às vezes a gente se baseia também na prova quádrupla, né? Para ver se realmente aquela discussão tem vale a pena, se tem alguma serventia. E muitas vezes a gente chega num consenso que não tem razão de ser, né? Olha, E a discussão ela é importante, Sim, né? Porque o Rotary é formado por formadores de opinião e são pessoas convictas, né? São pessoas seguras, são pessoas que, né, têm opinião. E aí certamente vai haver